Eu quero que você vai preparar a palavra aí para nós fazer essa oração forte e determinar essa bênção na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Vamos ler essa palavra aí? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha, nós estamos vendo aqui que o Senhor, que é o temor a Ele, faz nós viver mais. Por quê? Aquele que teme ao Senhor, ele vai viver mais na terra. Então, muita gente, ele acha que para ele viver mais na terra, ele tem que ser uma pessoa, se alimentar bem, isso faz parte, mas o único que dá a vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a parte B desse versículo também fala que os perversos, os dias deles serão diminuídos, serão tirados, porque Deus, ele se alegra na morte de um justo, mas ele não se alegra na morte de um ímpio. Então, o ímpio, a vida dele é muito curta, assim porque são pessoas que não temem ao Senhor, não respeitam, não têm um coração voltado para as coisas de Deus. Mas aquele que teme ao Senhor e confia no Senhor, o Senhor vai acrescentar os seus dias de vida. É o que eu quero que você vai entender, que os dias de vida é aquele que serve ao Senhor, ele será acrescentado. E nós também vemos aqui, lá em 2 Crônica, no capítulo 16, no versículo 9 a seguir, aonde o rei Asa, ele deixou de confiar no Senhor, ele deixou de acreditar no Senhor. E logo ele teve uma doença dos pés. E 39 a 41 anos, ele veio a falecer. Nós não somos contra a medicina, nunca. Mas observa que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. E o rei Asa, ele confiou na medicina, ele confiou nos médicos, ele confiou na sabedoria humana. E aquela doença foi grave e ceifou a sua vida. Hoje eu quero te falar uma coisa. Aquele que confia no Senhor é como um monte de ancião que não se abala. Todos que confiam no Senhor, ele será abençoado. E observamos aqui que o ímpio, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olha, o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Todos aqueles que guardam ao Senhor no seu coração, Deus o dará a vitória. Nada de ruim, nenhuma praga, nenhuma inveja, nenhum mal-olhado, nada contra a sua vida. É como Davi mencionou no Salmo 91:7. 1000 cairão à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O outro versículo, por favor. Pode colocar. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. O mau caminho é a boca perversa, e eu o aborreço. Observamos aqui que o Senhor, ele não agrada da arrogância, ele não agrada de pessoas orgulhosas. Olha, nós estamos observando aqui que
quando nós recebemos as asas da humilhação. A única coisa boa que há em nós é o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, ele é simples, ele é humilde. A honra, a glória, a majestade, o domínio pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que teme ao Senhor e confia nele, ele vai acrescentar os seus dias de vida, ele vai cuidar da sua vida. Se o Senhor cuida das aves do campo, e se o Senhor cuida também do lírio do campo, o Senhor cuida dos pardais, que dirá nós que somos a sua imagem e semelhança do Deus vivo. É isso que eu quero que você entenda, que aquele que confia na existência dele, na grandeza dele, ele vai triunfar, porque o Senhor veio para desfazer toda a obra das trevas. O outro versículo, por favor. Olha, o temor do Senhor é o princípio de saber, mas os loucos despreza a sabedoria e o ensino. Olha, quantas pessoas têm pagado caro, as pessoas têm sendo prejudicadas porque não ouve a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas hoje nós estamos vendo que desfaz da obra de Deus, desfaz de uma oração. Ele acha que está perdendo tempo se ele lê a Bíblia. E muitas das vezes nós estamos correndo atrás de muitas coisas que não levam nós a nada. Nós estamos vendo aqui quando nós morremos na cruz do Calvário e crucificamos junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso ministério, a obra gloriosa do Espírito Santo começa a ser mudada, começa a ser diferenciada, porque o Espírito de Deus, ele está na nossa vida, ele está transmitindo a nós esse grande milagre, essa grande vitória. No momento que você, observando essa palavra, no momento que você impede que esses pensamentos ruins, no momento que você pede a Deus para te livrar de todo mal e você dá crédito à palavra do Senhor, Deus começa a te dar uma vida e uma vida com vitória. Basta você confiar, basta você crer na direção, na sabedoria do Espírito Santo de Deus. E é isso que vai fazer você triunfar, vai fazer você alcançar a vitória através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me dá outro versículo, por favor. Olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência. Todos que praticam o seu louvor permanecem para sempre. Olha, nós estamos vendo que quando eu temo ao Senhor e glorifico o seu nome, aqui será exaltado e engrandecido a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, às vezes você pensa que os dias de vida pode ser acrescentado de outra forma. Não, os nossos dias de vida será prolongado quando nós temos ao Senhor, quando nós obedecemos os seus estatutos, a sua palavra. Aí o Senhor vai nos dar a bênção e a vitória através do Espírito Santo de Deus. Basta você confiar,
basta você crer na existência de Deus. Muitas das vezes, a luta, a peleja, a batalha que você passa, vemos tantas injustiças contra a sua vida, contra a sua pessoa. Mas aqui, quando a pessoa pratica o mal contra a sua vida e luta contra a sua vida, ele está atingindo um mundo espiritual. Ele é que não sabe o que está vindo em encontro a ele. Então, quando você teme ao Senhor, você é como se fosse um monte de brasa viva que circula, que está sobre a sua cabeça. Nada vai chegar, nada vai te atingir, nenhuma peste, nenhuma fome, nada, porque o justo, ele viverá da fé. E todos aqueles que confiam no Senhor, ele alcança a misericórdia de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Não se preocupe se alguém está passando você para trás. Não se preocupe se alguém está lutando contra você e falando mal. Muitas das vezes, nós até queremos combater, nós até queremos que a carne dê lugar, mas nós esperamos a justiça divina, a justiça que não falha, a justiça que ela vem ao encontro, a justiça de Deus. O dinheiro não compra, a riqueza não compra, porque ela é justa, ela é a lei da semeadura. É isso que eu quero que você vai entender, que quando eu louvo e adoro o Senhor e coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, eu vou alcançar essa bênção de Deus, esse milagre poderoso através do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes nós podemos dizer, nós vivemos, é livre-arbítrio, pode fazer o que quer, mas nós sabemos que há uma lei da semeadura. E aquilo que você plantar, você vai colher. Cedo ou mais tarde, você vai colher o que você planta. E é isso que eu quero que você vai compreender o reino de Deus. Quando você obedece ao Senhor, você deixa de viver a sua velha natureza, o seu velho homem. Deus começa a abrir porta aonde não tem porta na sua vida. E eu quero agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque os seus dias de vida são prolongados. E você vai viver uma vida porque o Senhor vai cuidar. Quando Ele diz, lá em Isaías 48, no versículo 18, Ele diz que a nossa tranquilidade é como se fosse um rio. E a justiça é como se fosse a maré de uma água. Deus é rápido para fazer a justiça. E quando ele diz lá no dia 17, que o Senhor dá o tempo inteiro a ouvir a nós. Quando ele diz que estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos à oração nesse lugar, por causa do justo. 2 Crônicas 7,14. Então, no momento que você coloca o Senhor na sua vida, o rei Asa, ele não confiou na grandeza de Deus. Meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual, ele existe. O reino espiritual, ele existe.
Como tem o caminho do bem, tem o caminho também do mal. Por isso que Jesus veio para ser o seu advogado, para ser o seu médico, para ser o seu pastor. E nós estamos observando aqui que ele veio para te dar vida e vida com abundância. Me dá o último versículo, por favor. Então, nós queremos dizer que o Senhor é o que faz a diferença na nossa vida. Basta você confiar, basta você crer na existência dEle, na grandeza dEle, no caminho dEle, e você vai ser abençoado, você vai ser transformado através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero que você vai entender, que os seus dias vão ser prósperos. A sua bênção vai vir no tempo certo, na hora certa. Confia, meu amigo, minha amiga, na grandeza desse Deus, na misericórdia desse Deus, e Ele vai estender a sua mão para te honrar, para glorificar e exaltar o seu nome. É isso que eu quero que você vai entender, que o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é que vela pela sua vida. Então hoje nós temos o Senhor para nos defender, para nos guardar, para nos proteger. Somente o Senhor pode livrar nós do perigo, do acidente, da peste perniciosa, de toda obra o contrária. Basta você crer, basta você confiar na grandeza desse Deus. E Ele vai estar abrindo portas aonde não tem porta. E pode ter a certeza que o Senhor é contigo. Você que está confiando na justiça dEle, você que está confiando na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ter a convicção e a certeza que Ele vai entrar para desfazer toda obra ao contrário. Eu vou colocar de pé aqui para que eu possa fazer essa oração forte, essa oração poderosa pela sua vida. E você vai receber essa bênção de Deus através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero que você vai entender e compreender, que Deus é na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, essas pessoas, ó Pai, que colocaram os nomes aí no YouTube para receber oração, para receber a cura, para receber a bênção de Deus. E nesse momento, ó Deus, o Senhor entra com a sua providência. O Senhor entra com o seu milagre. O Senhor entra, meu Deus, ó Pai, com a tua cura, com o teu bálsamo. E eu creio que o Senhor, Ele é contigo para te abençoar, para fazer de você uma vida e vida de vitória. E eu desde já, eu já agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelo seu milagre, agradeço a Deus por Ele entregar na sua vida essa bênção e essa vitória. E eu tenho a convicção e a certeza que Ele é contigo para te abençoar, para transformar a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Levanta, Senhor, essa pessoa que perdeu tudo. Levanta, meu Deus, ó Pai, essa pessoa que foi presa pelas drogas, pelos vícios.
Senhor, tem misericórdia e compaixão. Ajuda, Senhor, ó Pai, essas pessoas que estão no vale da sombra da morte, que precisa da Tua bênção e precisa do Teu milagre através do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a